Meus queridos irmãos, voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, edição 897, ano 16, e o tema é os ímpios como instrumentos de Deus. Israel pecou, abandonou, profanou, se prostituiu espiritualmente. Deus usou Nabucodonosor e chamou de servo. Chamou Nabucodonosor de servo. E ia servir como instrumento de Deus para corrigir um povo rebelde. Deus chamou Ciro de servo para restaurar o povo rebelde, ou remanescente daquele povo. Deus é soberano, é todo-poderoso, faz o que lhe apraz. E o nosso tema é este: os ímpios como instrumentos de Deus. Pode até chocar alguém, mas me toca profundamente sobre a soberania, a grandeza, o poder, a maravilha que é o nosso Deus fazer o que lhe apraz. Bendito seja para sempre o nosso Senhor. E a leitura bíblica, meus amados irmãos, segundo Crônica, capítulo 35, versículos 20 a 27. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículos 20 a 27. Nós temos aqui uma grandeza de lição para mostrar que Deus pode usar os ímpios como instrumentos seus. E também pessoas fiéis, pessoas dignas, podem sofrer consequências de precipitação. Segundo Crônica 35 e 20. Depois de tudo isto, havendo Josias preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse-me Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Josias, porém, não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até ao dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas nas lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias, as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros quanto os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Bendito Deus, Pai Santo e querido, estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra e suplicamos, meu Senhor, pelos nossos ouvintes. Comunica, ó Deus, a Tua palavra. Comunica, meu Senhor, o Teu poder, dando entendimento aos meus irmãos, dando entendimento àqueles, Pai, que ainda não se converteram, mas tenham contato, estejam nos ouvindo na emissora e possam ter contato com os nossos vídeos. Amado Senhor, abençoa e guarda os nossos internautas, os nossos ajudadores, os nossos intercessores. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bendito seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, o nosso tema é os ímpios como instrumentos de Deus.
E Deus usou e usa e usará os ímpios. Na antiguidade, Deus usava os ímpios, usou os ímpios para reconhecer a importância dos justos. Eu gosto muito do texto e, portanto, me refiro muitas vezes a ele. Quando Abraão teve necessidade, Abraão foi um peregrino, viveu peregrino, morreu peregrino, apesar de ter riqueza, mas naquele tempo a riqueza dos nômades eram rebanhos, mas eles tinham que se deslocar sempre atrás de água, atrás de pasto, e apesar de ter um grande número de pessoas que trabalhava para ele, apesar de ter toda uma estrutura, apesar de ter realmente muita riqueza, ele tinha rebanhos, dinheiro, tinha muita coisa, mas ele não tinha terra, que era o mais importante na antiguidade, em qualquer época, é o sujeito poder, é o sujeito ter propriedade, poder se estabilizar, se estabelecer e ficar ali, prosperar, crescer, construir no seu lugar, edificar. E ele nunca pôde fazer isto. Ele construía tenda, habitou em tenda, morreu assim. E Deus usou pessoas ao lado dele, Deus usou o sacerdote, rei de Salém, o Melquisedeque, para reconhecer a importância daquele patriarca. Deus usou os pagãos, Deus usou lá os jebuseus para reconhecer que ele era um príncipe de Deus. Deus usa os ímpios. Os ímpios, em muitos aspectos, têm sido instrumentos de Deus. Deus usa os ímpios para ajudar os justos. Deus usa os ímpios para castigar justos infiéis. Deus usa os ímpios para resolver problemas absolutamente insolúveis no pensamento humano. O exemplo do século XX foi Deus permitir que acontecesse a Segunda Guerra Mundial. Dentro da Segunda Guerra Mundial, a desgraça do Hitler, a desgraça do nazismo, com um propósito firme de eliminar os judeus na Europa. E eles conseguiram eliminar, matar 6 milhões de judeus. Mas estava com 1830 anos que Israel não tinha pátria. E através daquela carnificina, através daquele extermínio, daquele holocausto, como ficou conhecido na história, Deus permitiu levantar-se as nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial e estabelecer novamente Israel como nação. Deus usa os ímpios. Deus usa os ímpios. Segundo Crônica 35 e 20 nos diz que, depois de tudo isto, havendo Josias preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para fazer guerra contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Tudo isso mencionado no versículo 20 era aquela restauração espiritual com a maior Páscoa que se tem na história. Desde os dias de Josué não se celebrava uma Páscoa com tanto empenho, não se reunia o povo com tanto vigor, com tanta graça, com tanto interesse, com tanto objetivo, com tanta dignidade, com tanta santidade, com tanta seriedade. E o Josias conseguiu fazer isto porque ele tinha o coração consagrado, ele era consagrado, dedicado, empenhado na obra de Deus. Mas, meus amados irmãos, para tudo tem o tempo e Deus não nos dá garantia, nós não temos seguro de vida, nós temos a vida eterna, mas não temos seguro de vida na terra. E o Josias, como homem de Deus, ele deveria ter pensado, vigiado, consultado a Deus, ele tinha comunhão com Deus, mas ele não consultou o Senhor. E o Neco, rei do Egito, faraó Neco, ele estava em guerra contra os sírios, contra a cidade de Carquemes, contra o reino que tinha, nesta época, o seu trono em Carquemes. E o Neco vai à guerra. O Josias se prepara para combater. O reino de Israel, Judá, Israel, está no meio do mundo, é no centro da terra. Só passava da África para
A Ásia por ali, só ia da África para a Europa por ali, era por ali que os exércitos tinham que passar. E o Josias temeu a passagem ou a presença de Neco, do faraó ali, porque os faraós também eram grandes conquistadores e eles devoravam tudo. Então, Josias lhe saiu ao encontro. Mas o faraó mandou um mensageiro, e o mensageiro levava a seguinte mensagem: o que eu tenho contigo, rei de Judá, não é contra ti que eu venho hoje. Na resposta fica a ameaça também. Esta guerra agora não considera você, não contempla você. Você fica para depois. Você pode ser a partir de amanhã. Hoje não é com você. Meu exército está aparelhado, está preparado para combater Carquemes, para combater os sírios. Então saia do meio. Saia do meio. Deus me autorizou, Deus me ordenou fazer esta guerra. Guarda-te de te opores a Deus. Deus é comigo para que não te destrua. Deus é comigo. Não te opõe a Deus. Guarda-te de te opores a Deus. Olha, um ímpio dando conselho a um justo. Um pagão, faraó Neco, dando conselho ao temente rei Josias. Dá para entender? Dá. É Bíblia. A Bíblia Sagrada é isto. Dá para entender. Eu entendo, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque eu entendo. Eu ensino Bíblia porque eu entendo. Eu tenho a graça para entender isto. E eu acho maravilhoso. O versículo 22 denuncia Josias. Porém, Josias não deu ouvidos. Josias não virou o seu rosto. Josias não ouviu o ímpio. Ainda hoje, nos dias de hoje, tem que... Ora, mas eu vou ouvir um pingunço desse, eu vou ouvir um Zé Boneco desse, um Zé Ruela desse. Eu não vou ouvir esse cara, eu não vou. Isso é um pingunço. Foi traído, é loucão, é idólatra, nas horas vagas bate com Xangô. Eu vou ouvir uma porcaria dessa, isso é gente. Aí segue lá e não acredita que Deus usa pinguços. Deus é soberano, livre e poderoso e usa quem Ele quer. Na falta de um profeta, Deus usou um jumento. Melhor dizendo, uma jumenta. Na falta de um crente fiel, Deus usa um ímpio. Na falta de um pastor sério, Deus usa um incrédulo digno. Não duvide. Josias não virou seu rosto, pelo contrário, se disfarçou para entrar na guerra contra o Neco, contra o faraó, contra o Egito. Não deu ouvidos às palavras de Neco. E olha o que diz o versículo 22 no final, diz: não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Meus amados irmãos, eu louvo, eu exalto, eu adoro, eu bendigo, eu sirvo, eu me humilho, eu me prostro diante de Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele usa quem Ele quer. Ele não tem a limitação que nós temos. Eu tenho todas as reservas contra um feiticeiro, contra um bruxo, contra um macumbeiro, contra um pingunço, contra um mané da vida qualquer aí, que foi traído e caiu, me enfiou a cara na cana cantando música de homem traído, mas eu não, claro, não valorizo essa coisa, mas não duvido de Deus. E Josias, ungido de Deus, rei de Judá, homem de Deus, coração puro, coração digno, coração temente, desejoso de ver o bem, fez muito bem a Israel, fez muito bem ao reino de Judá. Mas não deu ouvidos às palavras de Neco, palavras que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar contra ele no vale do Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Acertaram de pronto. Foi ferido no começo.
Na entrada na guerra teve que sair. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. E eram ferimentos graves, eram ferimentos de morte. E os servos tiraram do carro e levaram no segundo carro que tinha, trouxeram-o a Jerusalém e morreu. E o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo o Judá, o reino de Judá, e a cidade de Jerusalém, prantearam a Josias. Como é difícil, como é pesaroso perder um bom líder. Eu já perdi pastores extraordinários e alguns me marcaram para sempre. Até hoje eu gosto de lembrar e quando lembro me emociono. Alguns eu guardo a lembrança com muita felicidade. E foram chorar por Josias. Choraram pela morte aparentemente prematura de Josias. Um rei especial. Começou a reinar ainda garoto. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez uma grande transformação, uma grande mudança em tudo. E foram chorar pela morte do seu rei, aquele que teve o melhor objetivo em restaurar a nação, em restaurar o culto ao Senhor, em restaurar os princípios que sustentavam, que regiam a nação com a dignidade de um povo de Deus. Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E os cantores também lamentaram Josias. As cantoras lamentaram Josias. E olha que os orientais sabiam lamentar. Os orientais faziam e fazem ainda hoje músicas, lamentações. Eles fazem, aliás, isso foi até profissionado, foi profissão, foi oficializado como profissão. As carpideiras, pessoas que faziam lamentos oficiais. E as cantoras e os cantores lamentaram a morte de Josias, lamentaram a perda de Josias. Em suas lamentações tem falado de Josias e a expressão maravilhosa da Bíblia até o dia de hoje, ou seja, até o tempo que foi escrita as crônicas. Porque as estabeleceram por estatuto em Israel. Aquelas lamentações ficaram sendo relembradas, lembranças, uma espécie de aniversário de morte do rei Josias. E eis que estão escritas nas lamentações. Existem, meus amados irmãos, nossos 66 livros na Bíblia Sagrada, eu sou satisfeito e feliz, mas se os livros que foram escritos pelo Israel servo de Deus, pelo Israel temente, pelo Israel reconciliado, pelo Israel adorador, pelos profetas, sacerdotes e sábios, os livros que foram escritos, se tivessem todos colecionados, nós tínhamos uma biblioteca gigantesca. Não era uma Bíblia, nós teríamos dezenas de livros iguais à Bíblia. As lamentações estão escritas nos livros das lamentações. E não é lamentações de Jeremias, aquilo é só uma amostragem. A lamentação de Jeremias praticamente se reporta ao cativeiro e não às mortes corriqueiras de reis e sábios e profetas e sacerdotes. O versículo 26, meus queridos, nos diz o seguinte: quanto ao mais dos atos de Josias, veja como este homem era digno. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas boas obras. É maravilhoso aprender de Deus, aprender com Deus, aprender na palavra de Deus. É maravilhoso ensinar, é maravilhoso transmitir, enquanto o mundo vai gastando tempo e dinheiro, transmitindo guerra e violência e imoralidade.
e heresia e estupidez. As igrejas estão aparelhadas para servir a carnalidade, templos gigantescos construídos com suor e lágrima e fome de pessoas carentes até, que são fiéis, cooperadoras, ofertando e dizimando, e esses templos viram boates espirituais, se a gente pode falar em espiritual numa desgraça daquela. Templos transformados em boates. Agora, hoje é boate, hoje é a mocidade, hoje é boate. Amanhã é culto, amanhã vê o pastor cair nos pedaços, falar alguma verdade nela. Isto é uma maldição e das grandes. Agora imagina quantos ímpios Deus vai usar para julgar estas pragas destes religiosos que não têm temor. Josias, um homem digno na altura da palavra, à altura da expressão. 35, 26. Segundo Crônicas 35 e 26. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, ou seja, ele foi, no que dizem hoje a respeito de pessoas que guardam a lei, um legalista. Ele foi um mosaico, ele foi um rei mosaico, ele foi um rei legal, um rei legalista, um rei que guardava a lei de Moisés, um rei que regia a sua administração, ele pautava a sua administração pela palavra de Deus. Quanto ao mais dos atos de Josias, as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Meus amados irmãos, nós não temos seguro de vida. Nós temos a vida eterna, nós temos garantia de vida, mas não seguro de vida física. É necessário pensar, é necessário vigiar, é necessário ter prudência, é necessário ter cuidados, porque, olha, eu tenho a graça de Deus, então vou me jogar qualquer coisa, vou me aventurar. Não podemos fazer isto nunca, não deviam ter feito, ninguém devia ter feito no passado. E quem fez não teve garantias. Se Deus, o soberano do céu e da terra, o Senhor das nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, na sua grandeza, quer usar os ímpios como seus instrumentos para a justiça, para o bem ou para o mal, quem somos nós para ignorar a grandeza de Deus quanto a isto? Que Deus abençoe os meus irmãos, que o exemplo da perda de Josias perdeu a vida, Judá perdeu um rei. A nação perdeu o equilíbrio por algum tempo, por causa de uma precipitação. Um homem, segundo o coração de Deus, não teve prudência para consultar o Senhor se entrava ou não naquela guerra. Entrou na guerra e pereceu. Eu quero, meus amados irmãos, lutar as guerras do Senhor, mas com as armas do Senhor, não pela minha segurança, não ter imprudência. Que Deus me dê graça para continuar e Deus dê graça a cada um de vocês. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos, meu Senhor, pela tua grandeza, pela tua bondade, pelo teu poder, pelo teu perdão, pelo teu amor. Abençoa e guarda a tua igreja, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos, recompensa cada um com a bênção dos céus e nos dá, Senhor, ajudadores fiéis para nos mantermos, Pai, com esta programação nas duas emissoras. Querido Senhor, nós pedimos e agradecemos tudo em um maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira. Amanhã nós temos a conexão, aliás, amanhã não teremos a conexão, amanhã nós temos o programa apresentado na emissora,
pela nossa equipe de homens na quarta etapa do Conjunto Ceará. E na sexta-feira também não haverá conexão, não há conexão. O trabalho será feito pela nossa congregação na terceira etapa do Conjunto Ceará, onde passei 16 anos ali com os meus filhos na graça. Que Deus possa abençoar e guardar cada um de vocês e que orem por nós no santo e maravilhoso nome de Jesus.